Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o livro de Neemias. Agora nós vamos ler do capítulo 4 ao capítulo 6. Pega a sua Bíblia aí para acompanhar. Capítulo 4. E sucedeu o quê? Ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritariam defronte dos edificadores? Pois que te irritaram diante dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cercou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu o quê? Ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas, que tanto iam crescendo, e a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começaram a tapar, e iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que, de todos os lugares, tornaram a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, e com as suas lanças, e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e as vossas casas. E sucedeu o quê? Ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltaram ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu o quê? Desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles as lanças, os escudos e os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra. A metade deles tinha lança desde a subida da alva até o subir das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem os meus irmãos, nem meus moços,
nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um ia com suas armas à água. Capítulo 5. Foi, porém, grande o clamor do povo, de suas mulheres, contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: com os nossos filhos e nossas filhas nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras e as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tornarmos trigo nesta fome. Tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como carne de nossos irmãos, nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. Até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois, pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura, tomais cada um de seu irmão e ajuntai contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outras vezes vendereis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram, e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Retribuir-lhes hoje, vos peço, as suas terras, restituir-lhes as vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mostro e do azeite, que vós exigis dele. Então disseram: restituir-lhes-emos, e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar, que faziam conforme esta palavra. Também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso, 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não o fiz, por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra, também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi, 6 ovelhas escolhidas, também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias de todo vinho muitíssimo, e nem por isso exigiu o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim, para bem, ó Deus, de tudo o quanto fiz a este povo. Capítulo 6. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem e o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem, e congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal.
E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, e de modo que não poderei descer, necessária esta obra, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e for ter convosco? E da mesma maneira vieram a mim 14 vezes, da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela quinta vez, me enviou seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se viu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles segundo estas palavras? E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisas nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, a inventas. Porque todos nós procuramos atemorizar, todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largaram a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos, e entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fosse pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também, naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Porque muitos em Judá se lhe ajuntaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã tomara a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras levaram a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Concluímos assim a leitura de hoje. Feche seus olhos, posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, te dou graças, ó Deus. Muito obrigada pelo dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela tua infinita bondade e amor. Obrigada pela tua palavra, ela transforma as nossas vidas. Senhor, nós vimos aqui neste trecho lido que quando estamos empenhados em fazer uma grande obra, se levantam muitas questões, muitas pessoas para difamarem, muitas pessoas para impedirem a obra que o Senhor está tentando fazer. Mas nós declaramos nesta noite que isto cairá por terra em nome de Jesus. E que o Senhor nos dará estratégia para que possamos vencer e concluir a obra que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus. É ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.